Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Podeis tomar assento, Deus abençoe. Essa noite eu quero ser grato a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede de estar em sua casa. Para nós é um privilégio e uma grande felicidade poder estar na casa do Senhor, poder louvar o seu nome, sentir a sua presença. Acredito que não há outro lugar melhor para estarmos nesse domingo à noite do que em sua casa, amém, meus irmãos? Eu quero louvar a Deus pelo pastor dessa igreja, que sempre é um pai, nos trata de uma forma como um filho mesmo, o pastor Edson, pastor João também. Deu uma saída ali, o pastor João aqui. O pastor João também trata a gente como um filho também, né, pastor? Obrigado pelo sempre carinho que o senhor sempre nos recebe. O Marcos falou 20 anos, irmão, não é que eu sou velho não, que a gente começou muito novo, viu, meus irmãos? Muito novo mesmo. Mas o Marcos, há mais de 20 anos, foi o líder, um líder exemplar, meus irmãos. E depois, quando nós casamos, também nós fomos ser líder de adolescente, ali no setor 8, de jovens, e nós tentamos nos espelhar no Marcos e na Rosana, que foram líderes dedicados, exemplares, puxaram a nossa orelha bastante, mas deu boa, né, Marcos? Estamos aqui dando glória a Deus, juntos. Esse casal e essa família sempre foi uma bênção em nossas vidas, e nós louvamos a Deus pela vida do Marcos, pela vida de cada obreiro. Deus abençoe cada um dos obreiros, em nome de Jesus, amém? Meus irmãos, livro de Ruth, capítulo 1, glória seja dada ao nome do Senhor. Livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1. Livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1. Os irmãos acharam, amém? Se você vê que tem alguém sem Bíblia, encoste do lado, empreste a Bíblia para que ele também acompanhe a leitura. Seria importante que todos lessem. E diz assim: e sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome, diga comigo, uma fome, na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Vira um pouquinho a página, capítulo 4, versículo 14, capítulo 4, versículo 14, diz assim, Ruth 4, versículo 14, então as mulheres disseram a Noemi, bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidos, e seja o seu nome afamado em Israel, ele te será recriador da alma, e conservará a tua velhice, pois da tua nora que te ama o teve, ele é melhor do que os 7 filhos. Amém, meus irmãos? Amém. Livro de Ruth, irmãos, é um livro, toda vez que eu leio, releio, é um livro que me traz muita guerra interna, porque entender, às vezes, o trabalhar de Deus é algo impossível, porque uma mente limitada como a nossa dificilmente vai conseguir entender uma mente ilimitada como a mente do nosso Deus. O profeta disse: os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. Nós não entendemos como Deus trabalha, nós não sabemos como Deus opera, nós não sabemos como Deus pensa, nós não entendemos a forma como Ele nos trata. Mas isso não quer dizer que Ele não está trabalhando, que Ele não está tratando, ou que Ele está cuidando. O difícil é entender os caminhos pelo qual Ele nos leva. E muitas vezes por esses caminhos, a gente entra às vezes meio que em parafuso e tentando entender aquilo que não é para se entender. Algumas coisas que eu e você vivemos, apenas a eternidade vai explicar. Tem coisas que acontecem na minha e na sua vida
que você entende para que Deus, ou por que Deus, o que aconteceu para que acontecesse tudo isso, e algumas vezes você terá resposta, mas algumas vezes você não terá resposta. E aí é que acontece o que os adolescentes cantaram: irei contigo onde quer que fores, meu Senhor, o meu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E a gente canta, mas é difícil entender isso, porque na dor a nossa vontade é desistir, a nossa vontade é desanimar, na provação, na dificuldade, a nossa vontade é fugir, e é do ser humano. E a história de Ruth, ela vai nos contar exatamente isso, porque a Bíblia diz que houve fome em Belém. Belém, o original Belém quer dizer casa de pão, e a Bíblia diz que houve fome em Belém, quer dizer, não havia pão na casa do pão, uma contradição. E esse homem, Elimeleque, vendo que há rumores de fome em Belém, decide descer a Moabe. E o que é Moabe? Moabe, esse povo, ele é descendente das filhas de Ló. Quando fogem de Sodoma e Gomorra, elas sobem ao monte, embebedam o seu pai, têm relação com o seu pai, e dali nascem os moabitas. Povo que depois se tornaria inimigo de Deus. Mas aquele homem, vendo que há fome em Belém, ele decide e fala assim: será que eu fico aqui e tento enfrentar essa fome, essa dificuldade, ou desço a Moabe? Então Elimeleque decide então descer a Moabe, sair de Belém, sair da casa do pão e descer a Moabe. E a Bíblia nos diz no versículo 2 que desce Elimeleque, desce a sua esposa Noemi e desce seus 2 filhos Malom e Quilion, descem a Moabe, e habitando em Moabe prosperam. Só que o que acontece? A Bíblia diz que Elimeleque morre em Moabe, e vai nos dizer que os filhos casam, um com Orfa e o outro com Ruth, e mais um tem passado 10 anos, morre Malom e morre Quilion, e agora não apenas uma viúva, mas a Bíblia vai dizer que agora são 3 viúvas, estão à mercê, abandonadas em Moabe. E eu fico começando já a questionar todo esse enredo, toda essa história difícil e de dificuldade, e tentando entender algumas coisas. Por que é que Elimeleque decide sair da casa de pão e descer a Moabe, uma terra que o povo era inimigo de Israel? Talvez porque, eu comecei a perguntar o texto, talvez porque em Belém já não tinha mais pão, talvez porque na casa onde deveria ter pão, já não tem mais pão. E se você ligar a internet, ou se você ver algumas coisas que têm acontecido no meio cristão, você vai ver que é o que está acontecendo em alguns lugares. Já não tem mais pão onde deveria ter pão, onde o faminto chega numa igreja para se alimentar da palavra, e já não há mais a palavra, já não há mais o pão, ou melhor, o pão está embolorado, o pão já não alimenta mais, porque já não se debruçam mais na palavra do Senhor. É muito tempo para cantar e pouco tempo para a palavra, muita gente despreparada manejando a palavra, e o que acontece? Falta pão onde deveria ter pão. Mas nós glorificamos a Deus porque aqui ainda é Belém, ainda é casa de pão, e há pão fresquinho para a sua vida. Então ele decide descer a Moabe, ao invés de permanecer na casa do pão. E Deus me diz ao meu coração que às vezes, mesmo que aqui, que seja o nosso Belém, a nossa casa de pão, mesmo que às vezes possa parecer que não nada está acontecendo, que sua vida esteja parada, que os projetos estão parados, e que às vezes pode parecer na minha e na sua mente que é melhor descer a Moabe, Deus manda lhe dizer: permaneça em Belém, permaneça na casa do pão, porque uma hora dessa Jeová entra com providência e muda a tua história. Não vale a pena descer a Moabe, porque as consequências serão reais de sair de Belém.
as consequências são reais, porque é o que vai acontecer com essa família que decide, por um projeto, descer a Moabe. E morre ali Elimeleque, morre Malom, morre Quilion, 3 viúvas agora, uma olhando para a outra: o que será de nós? O que vai acontecer com nós? E Ruth então diz assim: olha, não tem mais nada para fazer aqui em Moabe. Despede, aí fala assim: olha, é melhor vocês irem, porque eu já estou adiantado em idade, e de acordo com o código lá de Israel, diz que a filha que fosse gerada do ventre suscitaria herança daquele filho que morreu, mas ela já não teria mais filhos. Olha, vocês estão dispensadas do nosso código hebreu. E Orfa abraça a sua sogra Noemi e volta para a sua terra. Mas Ruth não. Ruth começou a se lembrar: e minha sogra vai voltar sozinha para Belém? Pode ser que haja salteadores no caminho. Outra coisa, eu não quero Deus dos meus pais, da terra de onde eu saí, porque muitas vezes eu ouvia minha sogra falar sobre um Deus de Israel, e toda vez que ela falava desse Deus e das vitórias que Ele deu ao seu povo, queimava o meu coração. E ela disse a Noemi: olha, a senhora não me manda mais ir embora, porque aonde a senhora for eu vou, aonde a senhora pousar ali eu vou pousar, e o seu Deus será o meu Deus. E elas decidem então voltar, e elas já estão voltando para Belém. Ruth já está indo pela primeira vez, mas já Noemi não. Quem sabe Noemi no caminho de volta, e começou a passar aquele filme, aquele flashback em sua mente de alguns anos atrás. Quem sabe ela descendo, conversando com Elimeleque, seus 2 filhos à frente brincando, e ela dizendo assim: não, e Elimeleque dizendo: não, vai dar tudo certo lá em Moabe. Eu já fiz todo o cálculo, está tudo certo, já arrumei um lugar para eu trabalhar, já arrumei um lugar para os meninos trabalhar, a gente vai prosperar lá, e quem sabe um dia a gente volta. E talvez ela pense, Elimeleque fazendo muitos planos, e talvez, quem sabe, Noemi agora subindo, totalmente diferente de como desceu. Ela desceu com seu esposo e seus 2 filhos, agora está subindo viúva, com a sua nora também viúva, e todos aqueles planos, todos aqueles projetos, tudo aquilo que o marido sonhou e conversou com ela, idealizou, ao descer a Moabe, nada aconteceu. Nada aconteceu. E quem sabe há uma amargurada subindo de luto a caminho, por aquele caminho que uma hora foi um caminho de felicidade, agora é um caminho de tristeza, porque os projetos morreram todos em Moabe. E aí eu fiquei perguntando a Deus exatamente esse questionamento: por que é que na nossa vida cristã, na nossa caminhada, acontecem esse tipo de acontecimento? Por que é que acontece esse tipo de luta? Por que acontece esse tipo de provação, esse tipo de dificuldade? Eu posso aqui compartilhar, porque essa igreja é a minha igreja, eu conheço muita gente aqui, e eu sei que muita gente aqui orou pela minha família, orou pela minha mãe, porque aconteceu isso em minha família. E se você me perguntar, eu não tenho uma resposta também. Marco e Rosana conheceram muito bem minha mãe, trabalharam junto em escola dominical, quantos anos. Minha mãe dirigente de ciclo de oração, uma mulher de Deus, uma mãe, vó, sogra. E Deus decide em sua onisciência recolher a minha mãe. Quantas igrejas orando, quantas campanhas foram feitas, quantas intercessões, e quanta oração foi feita. Simplesmente Deus decidiu levá-la. Você me perguntar, faz 3 anos e 2 meses, dia 5 de maio de 2014. Se você me perguntar hoje, eu não sei a resposta. Não entendo o porquê da resposta. Não entendo o porquê Deus caminhou por esse caminho.
Já fiz essa pergunta para Deus, tanta gente ruim nessa terra passando aí, por que é que logo a minha mãe? E Deus simplesmente silencia, e a resposta dele para mim é essa: a minha vontade é onisciente, a minha vontade você nunca vai entender. Você não orou para curar, a igreja não orou para curar, então ela está agora comigo e está curada, porque eu preciso crer que minha mãe está com Deus e está sem nenhuma dor. Eu preciso crer que Deus curou ela, que Deus curou a minha sobrinha Lorena de 3 anos, que Deus também recolheu. E não é a minha história só apenas se perguntar e der o microfone para muitos aqui. Muitos perderam pai, mãe, esposa, filho, e a gente não entende o porquê disso. Isso não tem resposta. A resposta é que Deus sabe sempre o que faz, e que ao soar essa trombeta, e ela vai soar, pode ser que alguém não acredite, nós estaremos juntos e cantando, dando glória a Deus. E eu tenho certeza que minha mãe estará naquele coral. Eu tenho certeza que teu filho, teu esposo, alguém da tua família que Deus recolheu esta oração, adorando e exaltando o nome do Senhor. Mas entender isso é muito difícil. Eu passei muito tempo para poder falar sobre isso, e ainda dói o meu coração. E é difícil entender o porquê disso, porque a gente canta até alguns hinos aí: agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória, só vitória, só vitória e sabor de mel. Só que isso não é a verdade que nós vivemos. Temos vitória sim, mas temos luta, temos dificuldade. Às vezes a gente é derrotado, às vezes a gente passa por provação, passa por dificuldade. A minha e a sua vida não é uma vida só de vitória não, só de levantar, não, não é isso não. Você vai ter dificuldade, mas saiba de uma coisa: Deus estará sempre com você, te guardando, te dando força. Na hora mais difícil, Ele estará contigo. Isso é cristianismo. É saber que mesmo na luta, mesmo na dificuldade, Deus nunca vai lhe abandonar. Não precisa você na dificuldade, na luta, entrar em um bar, encher a cara de cachaça, pegar um cigarro de maconha, se drogar, não. Não precisa nada disso. É você dobrar os teus joelhos e começar a chorar, e consolo do céu virá sobre a tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Mas tem um hino que eu gosto muito, aleluia, aleluia, que diz assim: o meu maior troféu é saber que o meu nome está escrito no livro da vida. Aleluia. Esse é o maior troféu. Você pode levantar a mão e dizer assim: o meu nome está escrito no livro da vida. Isso é vitória. Isso é vitória para o resto da sua vida. É saber que não tem doença, não tem enfermidade, não tem desemprego, não tem nada que possa tirar o teu nome do livro da vida, porque foi o próprio Deus quem escreveu. Aleluia, aleluia. Quando ele disse assim no mundo, João 16:33, ele está dizendo: você vai ter aflições, mas tem de bom ânimo. Aleluia. Aleluia, tenha bom ânimo. Quem sabe você entrou aqui com o sentimento de parar, com o sentimento de desistir. Talvez você está vendo que os teus projetos não deram nada certo. Você pensou que a essa hora da vida já estaria lá na frente, bem mais adiante, mas as coisas não aconteceram conforme você planejou. Saiba que Deus está no céu dizendo assim: não desista, não desista, sou eu que dou a última palavra. Aleluia, rabachuri me dará basura badarabacai. Aleluia, aleluia. O projeto de Deus ainda continua intacto e infalível sobre a tua vida. Aleluia, é hora de levantar e voltar a Belém. Talvez, quem sabe, você desceu a Moabe, ou está pensando em descer a Moabe. Deus está dizendo: não desce, permanece em Belém, permanece aqui na casa do pão, mesmo sofrendo, mesmo tendo dificuldade. Ele está dizendo: estou eu contigo. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia.
Aleluia. Enquanto eu prego, eu sinto a mão de Deus. Feche os seus olhos. Eu sinto a mão de Deus, aleluia, acalmando o teu coração e dizendo para você: não desiste, não desanima, não para no meio do caminho. Quem sabe as coisas não andaram conforme você planejou, mas as coisas estão totalmente dentro do meu plano, dentro do meu projeto, e na hora certa, no tempo certo, a vitória chega, a porta se abre e o nome dele será glorificado. Quem acredita nessa palavra pode... Aleluia, 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 aleluia. Entender isso é o verdadeiro cristianismo. Entender esse livro de Ruth, saber que sempre há um momento para recomeçar. Sempre haverá um momento para recomeçar. Quem sabe você entrou aqui e disse assim: não tem mais perdão para mim, não há mais jeito de recomeçar, eu já tentei de tudo, já fiz de tudo, e eu continuo pecando, caindo no mesmo erro, ou as coisas nada mudam, nada acontece, talvez seja melhor parar. E Deus está dizendo: não, sempre há tempo de recomeçar. Noemi entendeu isso, e ela falou assim: eu estou aqui em Moabe, viúva, uma nora foi embora, a outra ficou comigo, eu vou voltar a Belém. Eu vou voltar a Belém, eu vou recomeçar a vida. Quem sabe Deus tenha misericórdia de nós lá em Belém. E ela então está voltando, entendendo que o projeto de Deus, quem coloca o ponto final é Deus. Não é o teu chefe, aleluia. Não é tua esposa, teu marido, teus filhos. Quem coloca o ponto final é Deus. E Ele está dizendo: não é o ponto final, é uma vírgula. Passa por essa vírgula, porque tem muita coisa para você acontecer na sua vida ainda. Não, você não entendeu. Deus está dizendo: é uma vírgula. Marcos, é uma vírgula. Deus está dizendo assim: ó, passa por essa vírgula, porque tem muita coisa. Levante a mão assim, ó, tem muita coisa de Deus para acontecer ainda. Você está pensando em parar, Deus está dizendo assim: está só começando a sua jornada de volta para Belém. Eu pregava e não prego mais, tranquilo, você vai chegar a Belém e vai voltar a pregar. Mas eu cantava, tranquilo, você vai voltar a Belém, vai voltar as notas musicais na tua boca, aleluia. Aleluia. Decidindo voltar a Belém, saiba que quando você decide recomeçar, Deus coloca muita gente, algumas pessoas, para te ajudar a recomeçar. Mas também o nosso adversário também coloca a gente para dizer assim: está vendo aquela mulher ali? Noemi, deu uma fome aqui, ó. Ela, o marido, os 2 filhos desceram para Moabe, quebraram a cara e agora está voltando. Esse é um dos desafios de voltar a Belém, quem desceu a Moabe, porque tem muita gente querendo ajudar, mas tem muita gente também querendo jogar para baixo. Muita gente parece que quer ver você lá em Moabe. E sabe o que é triste? É que às vezes é a pessoa da nossa família que quer ver a gente lá em Moabe. Quem sabe você pensou em alguém da tua família, né? Que falou algumas palavras negativas, dizendo que você não vai chegar a lugar nenhum, que você não vai cursar uma faculdade, não vai ter uma casa própria, não vai ter um casamento feliz. Fica tranquilo, quem dá a última palavra é Deus. Não se preocupe com o que estão falando, se preocupe com o que o Todo-Poderoso está dizendo. Ele está dizendo: vem para Belém, pode voltar, porque eu vou mudar a tua história. Aleluia. Alguém está crendo aqui que Deus pode mudar a tua história? Ou eu estou pregando para a parede aqui? Ou alguém está acreditando realmente que eu não estou contando uma história apenas,
mas que eu estou contando a tua história. Deus me trouxe aqui para contar a tua história e dizer para você assim, ó, fica tranquilo. Pode ser que alguém da tua família não acredite, pode ser que alguém não acredite em você, mas Deus está acreditando e está dizendo: eu vou mudar a tua história. É isso, porque a perspectiva não era boa. A perspectiva de Noemi não era boa, viúva com outra viúva. A perspectiva era a pior das piores. Se hoje, 2017, já é uma perspectiva negativa de como se sustentar, de como prosseguir a vida, você imagina no contexto de Israel daquela época, onde a mulher já não tinha o valor que tem hoje, e ainda mais viúva. A perspectiva, meus irmãos, era a pior possível. Deixa eu levantar. Existem mães aqui? Levanta a mão as mães. Eu quero profetizar algo de Deus para você. Quem sabe a perspectiva do seu filho. Orabashuri me darabassura bacai. A perspectiva do seu filho, até para você parece difícil e parece impossível, mas Deus está dizendo que Ele não trabalha com a perspectiva humana. É Ele quem trabalha, é Ele quem muda e é Ele quem traz de volta. Você pode adorar assim? Do teu filho Deus está cuidando. Deus está dizendo que Ele vai cuidar do teu filho contra todas as perspectivas humanas. Aleluia. Tranquiliza o teu coração, mãe. Continua vindo para o culto de oração orar. Continua. Porque uma hora dessa Deus muda toda a perspectiva. Não desiste. Não para de vir ao culto de oração. Então ela, quando alguém chama, Noemi, Noemi, ela fala: não me chama Noemi, mas chama Mara, o significado amarga, porque eu parti cheia e estou voltando vazia, amarga. É isso, irmão. Prova deixa a gente amargo mesmo. Prova, só quem passa a prova, só quem passou pela porta do desemprego, quem passou uma luta no casamento, uma luta com o filho, uma luta de enfermidade, sabe quanto isso deixa a pessoa amarga, quanto é, às vezes você ri por fora, mas por dentro está aquele amargo. Aleluia. Por dentro está aquela dor pela situação desesperadora de estar aqui e a conta vencendo e não saber como é que vai pagar. De estar aqui, ter enviado mais de 300 currículos e nenhum ter sido chamado nem para uma entrevista. De estar aqui e o marido querendo dormir já na sala. Só você e Deus sabe quanto é amargo de chegar em casa e ver um filho drogado e bêbado. Só você e Deus sabe o quanto é amargo. Quem sabe você está cantando, está adorando, mas por dentro está amargo. Mas continua assim, porque uma hora Jesus vai entrando aí, vai dando vitória, aleluia, e esse amargo vai sair, e o doce da palavra, como um favo de mel, vai entrando na sua boca, porque, aleluia, o profeta quando comeu o rolo, na hora era amargo, mas quando chegou no ventre estava doce como mel, aleluia. E ela chega e passa por toda aquela situação constrangedora, de chegar em Belém, e ela, no outro dia, diz assim: olha, eu estou já velha, não consigo trabalhar, mas Deus vai dar um jeito aí. Aí Ruth fala assim: quer saber? Eu vou trabalhar, minha sogra, eu vou para as plantações, eu vou trabalhar, porque em Israel havia um código, que quando o ceifador vinha fazendo a ceifa da colheita, ele vinha pegando os frutos, vinha colhendo, o que sobrasse, ou caísse no chão, ele não podia pegar, tinha que deixar para os pobres. Então, Ruth já tinha um norte, falou assim: eu vou nas plantações, porque eu sou viúva, pobre, vou chegar lá, algum remanescente vai ter.
Já viu aquela coisa assim? Ah, tá todo mundo fazendo. Não, mas tem um que não está fazendo, é o remanescente. Não, virou. Outro dia a gente fala sobre esse remanescente. E ela chega na plantação e ela começa a trabalhar. E pega o que está do chão, pega o que está ali mais pertinho e consegue fazer a colheita de manhã até ao entardecer. É assim, irmão. Uma mulher que era casada com seu esposo, tinha os afazeres domésticos e não trabalhava. Mas agora a situação é outra. E é isso que eu e você precisamos entender. Que a situação mudou. Já não é a mesma coisa. Então você precisa também mudar. Mudar a estratégia. Fazer algo diferente. Não dá por um jeito, vai por outro. Ah, eu não sei, não, era o marido que trazia o sustento, agora é você que vai ter que trazer. É isso aí. Não é ficar deitada em casa, chorando, resmungando, murmurando, é que vai resolver o meu e o seu problema. É hora de acordar cedo, orar, levantar, sacudir a poeira e ir para a luta, porque Jesus estará com você. Ele vai estar com você. E diz que essa mulher trabalhou o dia inteiro, e diz que chega Boaz, o remidor. Eu preciso encerrar já. E alguém fala assim, ó, e ele olha para aquela mulher trabalhando, e fala, essa mulher não é daqui, não, ela é moabita. O que ela está fazendo aqui, ó? Está desde cedo trabalhando, não parou um minuto só. Boaz é o remidor, é o senhor daquele campo, é o dono daquele campo. E ele fala, interessante. E a mulher está aqui viúva, trabalhando. Meus irmãos, é o que eu digo para vocês, estou dizendo. Vai trabalhar, vai fazer algo, porque o dono da vinha, o dono do campo está olhando para quem está trabalhando. É uma coisa que quem trabalha com jovem e adolescente ouve muito de Deus. Porque às vezes você deixa de cuidar dos seus filhos para cuidar dos filhos dos outros. Isso é igreja, né, pastor João? Às vezes você deixa, muitos vezes, talvez a sua família para cuidar da família de alguém. Às vezes o seu casamento para cuidar do casamento de alguém. E Deus está dizendo, mas será que vai acontecer? Não, fica tranquilo, é o dono do campo que está vendo. E Ele está dizendo assim, ó, continua trabalhando, cuida desses filhos aí, porque enquanto você cuida dos teus filhos, eu vou cuidar dos seus filhos. Cuida desse casamento aí, ajuda, aconselha, porque enquanto você está cuidando do casamento de alguém, eu estou cuidando do teu casamento. Cuida do ministério de alguém, porque enquanto você está cuidando, eu estou cuidando do teu ministério. É assim que funciona a igreja. E ela está trabalhando, e Boaz falou assim, no outro dia, se essa mulher vir, sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão espalhar, não é para deixar só o resto, não. Pega o cesto e espalha pelos caminhos aqui, e deixa ela encher bastante. E no outro dia foi o que foi feito, os empregados espalharam, imagina, ela chegou, assim, aí talvez a pessoa, meu Deus, consegui pegar um cesto. Quando ela chegou na plantação, ela falou, ué, o que está acontecendo? Sabe o que está acontecendo? Deus já estava trabalhando por ela. Você não me entendeu? Deus já está trabalhando por ela e está trabalhando por você. Você está aqui, enquanto você está levantando a mão, está adorando, está cantando, Deus está dizendo, isso, me adora, porque enquanto você está adorando, eu estou trabalhando lá na sua casa e você não está vendo. Enquanto você está adorando aqui, eu estou abrindo a porta de emprego e você não está vendo. Enquanto você está trabalhando aqui, adorando aqui, eu estou cuidando da tua família e você não está vendo. Como entender Deus? Não dá para entender. É assim, eu estou aqui cantando, adorando a Deus, e Deus já está trabalhando onde eu não estou vendo. Porque enquanto Noemi estava em casa, o Senhor Davi estava dizendo assim, ó, deixa bastante coisa para ela aí, e tem uma coisa, não toca nela, aleluia.
não toca, não molesta, não encosta nela. E se ela tiver sede, dá de beber para ela, aleluia. Talvez alguém diz assim, mas o que aconteceu? Essa mulher chegou agora, parece que já é a predileta do chefe. O que está acontecendo? É Jesus está trabalhando, Deus está dizendo, não toca no meu filho, não toca na minha filha, porque eu estou cuidando dela. É entender por que é que Deus te usa. Talvez alguém não entende, talvez alguém não compreende, diz assim, mas por que ela? Por que essa adolescente? Por que esse jovem? Por que será que ela tem alguma coisa especial? Não, é porque Deus decidiu assim, meu irmão. E eu, se fosse você, não tocava nela, não tocava nele, porque se tocar nela, se tocar nele, vai se ver com o Senhor da vinha. Entende como Deus trabalha? Não tem como entender, porque Deus, a mulher chegou ontem, e hoje Deus está dizendo, e o Senhor da vida está dizendo assim, olha, é para cuidar dela, não toca nela, dá água para ela, enche bastante o cesto dela. Por quê? Porque eu estou mandando. E vai falar com Deus. Deus está dizendo, ó, quem sabe chegou aqui hoje, quem sabe você chegou aqui quebrado, chegou aqui derrotado, desanimado, querendo parar, querendo desistir, talvez nem conseguiu cantar, dizendo talvez, eu vou parar. E Deus está dizendo assim, ó, sou eu contigo, eu vou encher o teu celeiro. Olha, ninguém vai tocar em você, não vou tocar na tua família. Levante a mão assim, ó, levante a mão. Não vou tocar na tua família, não vou tocar em você, não vou tocar no teu ministério, não vou tocar em nada que Deus te deu. Aleluia, quem pode adorar Ele, quem sente esse amor de Deus. Aleluia, Deus não tem filhos prediletos, mas Ele tem os seus escolhidos. E deixa eu ver quem é escolhido, quem se sente escolhido por Deus aqui. Aleluia, 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 eu sinto a glória dEle aqui, dizendo para mim e para você, ninguém vai tocar em você. Você é meu escolhido, você é minha escolhida. Aleluia, 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 não desista, aleluia, não desista, não desanima, o Senhor da vinha está vendo você trabalhar, aleluia. Feche os seus olhos, quem sabe você está dizendo assim, Deus, eu tenho vindo a essa igreja há tantos anos, feito o teu trabalho, fazendo a tua obra, será que o Senhor não está vendo? Tanta luta, tanta dificuldade, eu tenho me dedicado a fazer a tua obra, e parece que as coisas não acontecem, parece que nada muda. Deus está dizendo, eu estou vendo todo dia, quando você sai da sua casa, coloca a tua roupa, aleluia, e vem para a minha casa para fazer a minha obra. Deus está dizendo, fica tranquilo, porque o momento da recompensa, Ele vai chegar na tua vida. Aleluia, aleluia. Agora você imagina Ruth chegando em casa, carregando 2 cestos, empregado de Boaz trazendo mais cesto. Diz a Bíblia que ela trouxe um efa de cevada, é muita coisa. E quem sabe a sogra diz assim, minha filha, o que aconteceu? Como é que você conseguiu colher tanta coisa? Isso aqui tem sustento para mais de mês. Ela disse, não sei. Quando eu cheguei lá, o caminho estava cheio de espiga, estava cheio de fruto, e eu só fui colhendo e dando glória a Deus, a esse Deus que a senhora tanto falou para mim. Parece que esse Deus está cuidando de nós mesmos, minha sogra. É isso mesmo. Quem sabe quando você chegar com um milagre, alguém não vai entender, e você vai dizer, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus quem fez. Sustento Deus já proveu, mas agora a história não poderia terminar dessa forma. Diz a Bíblia, diz assim, ó, de quem é o campo? É de Boaz, é nosso parente, e é um dos parentes mais próximos. Ele pode ser o teu remidor, ele pode ser o teu remidor. Então você vai lá no campo quando ele estiver, você vai lá, deita no pé dele, descobre
O pé dele deita com ele lá. E quando ele acordar, ele vai ter que remir você. Deus já está preparando, aleluia, a restauração da vergonha que aconteceu em Moabe, aleluia. Quem sabe Deus já está dizendo: estou preparando a restauração de uma grande derrota, ou talvez da tua história, algo que aconteceu. Deus já está dizendo assim: estou preparando a restauração. Depois Boaz descobre e diz assim: olha, o que aconteceu? Olha, eu sou tua parente, morreu meu esposo, eu sou nora de Noemi. Então Boaz fala assim: então eu vou ter que remir você, eu vou ter que arrumar essa história, porque essa história não pode terminar assim. Você também não entendeu. Boaz está dizendo assim: ó, a história da tua família não vai terminar em desonra. Deus, levante a mão assim, Deus está dizendo assim, ó, a história da tua família não vai terminar em desonra. Aleluia. Cadê a Solange? Cadê a Solange? Cadê a Solange? Está aí? Está na cantina lá embaixo. Vocês podem cantar aquilo que vocês cantaram? Rapidinho, Marcos, para eu encerrar. Pode cantar aquilo que vocês cantaram? Irei contigo onde quer que fores, meu Senhor. Pode orar, Marcos? Pode orar, pastor João? Pode orar. É bom estar em casa. Segura aí, eu vou dar um toque para vocês. Diz a Bíblia que Boaz, então agora, casa-se com Ruth. E agora ele começa a suscitar a história do filho que estava morto, que morreu em Moabe. A história de Noemi, olhando e dizendo assim: esse Deus é verdadeiro, aleluia. Eu pensei que o adversário ia acabar com a história da nossa família, mas esse Deus é real, aleluia. Esse Deus pode tudo mesmo. A perspectiva era totalmente negativa ao voltar aqui, e agora a gente tem sustento. Boaz vai casar com Ruth, a história da minha família não vai sumir, e ainda o filho Obed vai ser o avô de Davi. Ainda essa mulher moabita ainda vai entrar na história de Jesus. Você não entendeu de novo, porque alguém que está prestes de acabar a sua história, agora a sua história se entrelaça com a de Jesus. Coloque-se em pé. Eu não sei, aleluia, como você entrou aqui, como está o teu coração, talvez quebrado, querendo entender por que aconteceu, para qual finalidade, e você não vai conseguir entender. Mas é hora de voltar a Belém. Quem sabe você estava pensando em descer a Moabe, ou quem sabe você está em Moabe. Moabe é lugar de fuga, e Deus está dizendo: chega de fugir, chega de fugir, tem muita coisa para você fazer, está na hora de voltar. Eu queria fazer uma pergunta: será que tem alguém que desceu a Moabe essa noite e gostaria de voltar a Belém? Levante a mão assim para eu conhecer você. Será que tem alguém que quer voltar a Belém? Levante a mão assim. Tem alguém, quem sabe você saiu, a luta bateu forte demais, e você parou no caminho, e Deus está dizendo assim: está na hora de voltar. Levante a sua mão assim. Tem alguém que quer voltar para Jesus essa noite? É culto de missões. Tem alguém que quer voltar aqui para Jesus essa noite?
Tem alguém? Eu vou perguntar a terceira vez. Tem alguém que quer aceitar a Jesus e voltar a Jesus? Levante a mão assim comigo. Não há ninguém? Então eu preciso fazer o segundo convite. Eu não sei, de novo, como você entrou aqui, como está a tua história e a tua perspectiva. Talvez o teu sentimento, só você e Deus sabe. Eu queria orar com você aqui à frente. Você pode vir aqui à frente, para nós orarmos juntos, e Deus vai visitar a tua história. Será que você pode dizer assim: Deus, eu quero mais de Ti, eu quero mais da Tua presença? Será que você precisa mais de Deus essa noite? Será que a tua história, talvez, você não está entendendo o que está acontecendo? Quem sabe você não entende o projeto e o plano de Deus na tua vida, ou o porquê aconteceu. Então nós vamos orar aí, nós vamos orar, e o Senhor vai lhe visitar essa noite. Aleluia. E mesmo que você não entenda, você precisa compreender que o seu maior troféu é o teu nome escrito no livro da vida. Que na dor ou na luta, você vai cumprir o teu chamado. Você não vai desistir do teu chamado. Você não vai parar o teu chamado. Você vai continuar. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Jesus querido e maravilhoso, orabassura e me dar abassura abacai. Nós estamos na tua casa, na tua presença, e oramos, ó Deus querido, e pregamos a tua palavra conforme a tua voz nos mandou pregar, Senhor. Muitas coisas nós não vamos entender o que está acontecendo, nós não vamos compreender o porquê aconteceu, porque a tua vontade é diferente daquilo que nós imaginamos. Mas nós entendemos, ó Deus, que tudo que o Senhor faz é bom. Ó Espírito Santo de Deus, quem sabe a história de alguém está como a história de Noemi. Quem sabe desceu a Moabe, ou está pensando em descer a Moabe, está sentindo fome, está sentindo frio. Quem sabe a família, a perspectiva é negativa do casamento, os filhos, o ministério, e talvez não está vendo saída. Ó Espírito, eu te peço essa noite, Espírito Santo, como a tua palavra, ela não volta vazia, enquanto os corações essa noite, e vai dando vitória, aleluia, contra toda perspectiva humana, contra toda dificuldade, contra toda prova, contra toda luta, todo sentimento de desespero, todo sentimento de suicídio, todo sentimento de morte, todo sentimento da orabassura e me dar abacanda labaxarabacai. Ó Espírito Santo de Deus, vai visitando a história desse teu filho, vai visitando a história dessa tua filha, vai visitando, vai enchendo. Ó Pai querido, talvez alguém entrou aqui e o sentimento é de parar. Ó Senhor, aqui está a tua filha, Deus, tu conheces a necessidade, sabe como está o